Boa noite a todos. Essa é a Rádio Excel, Rádio de Estudos da Consciência Livre. Hoje quero mandar um oi para os membros do Grupo GECEL, Grupo de Estudos da Consciência Livre. Mandar um oi para Lili e para os também administradores do Grupo GECEL, que é a Cris Francês e o Geraldo. Mandar um oi para Cris de Pascoal. Obrigada, Cris, por estar sempre aí conosco, fazendo a diferença. Hoje estamos com Adenauer Novaes. Eu vou dar uma pequena introdução no assunto de hoje, ok, pessoal? Parece ser de consenso geral que o planeta e nossa humanidade está passando por uma grande transformação, a transição planetária. E pelas informações, após 2012, entraremos em um período que se poderia chamar de fase final. Um período de extrema intensidade de entrada de luz, o que ouriça as trevas em nós. E que parece será muito intensificada a cada ano vindouro, ocasionando uma separação vibracional definitiva em algum tempo mais à frente. Sendo assim, como agir com as nossas emoções em desalinho, já que as empurramos com a barriga até neste momento crucial? Enfim, Adenauer, como fazer a nossa lição de casa? Você pensar numa resposta às suas emoções, aos desafios da vida, é você entender que você é um eu que continua. Você é um espírito imortal, mas não é aquela ideia religiosa de espírito, aquela ideia de que você está aqui na Terra e vai morrer, vai virar uma entidade espiritual e que vai responder pelo que você fez aqui. Como se a vida espiritual fosse um grande tribunal. Não, é preciso entender que o eu continua. O eu é a mais alta expressão do espírito. E esse eu continua, esse eu volta. Esse eu é o que você é agora. Essa consciência de imortalidade do eu é fundamental para uma compreensão da vida e para buscar uma atitude ou respostas emocionais adequadas em qualquer situação, não necessariamente em se falando de transição, em qualquer situação. Então, em primeiro lugar, Suzana, é importante que se tenha em mente a questão da continuidade do eu. O seu eu, o que você é hoje, o que você é agora, essa pessoa que você é que continua. Sua maneira de ser, seus valores, sua personalidade, isso continua. Não é o espírito enquanto um eu superior, um eu inconsciente que continua. É esse eu que é você que continua. É esse eu que sou eu que continua. Então isso é fundamental, isso não morre. A morte é uma transição, mas há uma continuidade do eu, imediatamente igual ao que era anterior. É como você vai dormir. Quando você acorda de manhã, é o mesmo eu. Assim a morte, é o mesmo eu. Não há essa mudança, não há um pagamento, não há uma avaliação, um julgamento de acordo com o bem e o mal que você tenha feito. A vida continua tal qual o eu é hoje. Então, para haver uma resposta diante da vida, é preciso ter essa consciência. Eu vou trabalhar minhas emoções, eu vou trabalhar a minha vida considerando a continuidade do eu. É fundamental essa ideia de continuidade para que as suas ações, para que os passos que você venha a dar, não sejam a curto prazo ou visando o momento da morte ou depois da morte, imediatamente depois da morte. É para sempre. Então, as respostas à vida tem que se considerar que a vida ela continua com esse mesmo eu que você é agora. Então, eu tenho que trabalhar minhas emoções, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque eu vou conviver comigo mesmo sempre. Eu não tenho que ser uma pessoa melhor porque eu vou prestar contas de quem eu sou, do que eu fiz. Eu vou procurar equilibrar as minhas emoções, educar as minhas emoções, a partir da ideia de que eu continuo sendo eu mesmo.
e só a mim interessa. Se eu não me preocupar com isso, eu vou ser infeliz, porque eu vou estar fazendo uma coisa para prestar contas a uma divindade, ou porque estaria havendo uma suposta transição planetária. Não, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque isso interessa a mim, porque isso me faz bem, porque isso me fará bem, porque eu vou precisar desse estado de espírito não só depois da morte, quando eu voltar numa nova encarnação, quando eu continuar, eu vou precisar ser uma pessoa equilibrada. Então, isso significa que você deve querer ser uma pessoa melhor, você deve querer fazer o bem, você deve querer ser uma pessoa equilibrada, porque isso vai lhe trazer benefícios diretos e imediatos para sempre. E não porque você precisa prestar contas numa suposta transição. É fundamental também a consciência de que, se a vida desperta em nós algo de ruim, é porque esse algo de ruim existe em nós. E a gente não deve estar querendo, por conta de uma suposta transição que parece ser um julgamento final, expurgar esse mal como se ele não nos pertencesse. O ser humano precisa entender o que é o mal nele e não simplesmente anular, eliminar, porque ele precisa se tornar uma pessoa boa, porque há um Deus que o julga a partir do bem que ele faz e o recrimina e o pune a partir do mal que ele fez. Não, essa não é a ideia. É preciso você entender o mal que existe em você como um patrimônio pessoal, inalienável, intransferível, que pertence a você. Então, para responder aos desafios da vida, para responder diante do que a vida lhe exige, é importante você entender que o mal não vem de fora. Não existe o mal fora de nós, mas sim dentro de nós, porque concebemos assim, porque entendemos que a vida, por enquanto entendemos que a vida funciona na base do bem e do mal. Mas vamos um dia sair dessa fase de entender o bem e o mal e perceber que tudo são percepções a partir de paradigmas antigos de bem e mal. Finalizando a sua pergunta, finalizando a resposta à sua pergunta, eu diria que para fazer face aos desafios da atualidade, é preciso que o ser humano se perceba um espírito imortal e que esse eu continuará e que ele não expurgue o mal dentro dele como se esse mal só existisse fora dele. Ok? Ok. Todos nós temos um lado sombrio, né, o Adenauer, dentro de nós. Né? Muitas vezes a gente não quer ver este lado, né? A gente só quer ver o lado bonzinho da coisa. Né? Isso aí pode também prejudicar, né, na evolução, ou não, ou isso aí fica oculto para sempre e a pessoa só se dá conta no plano astral? É no lado sombrio da pessoa que está a chama da vida. Esse lado que foi desprezado, que foi expurgado do ser humano como algo que não é bom, como algo que é ligado ao demônio ou alguma divindade negativa, é ali que está a chama da vida. Nós não deveríamos ter medo do mal, nós não deveríamos temer o mal, nós deveríamos entendê-lo e retirar dele aquilo que tem de melhor. Nesse lado sombrio da personalidade está também algo positivo, porque o lado sombrio não é só o lado negativo, é o lado desconhecido. Todo mundo tem uma sombra dourada. Não é? A sombra não é só algo de ruim ou o lado ruim da personalidade. Há uma sombra dourada, há toda uma fertilidade dentro dessa sombra, desse lado sombrio, que deveria ser explorado. Pensar que você só vai viver, ou você só vai se desenvolver olhando o lado bom de você, é esquecer que bem e mal são polaridades criadas pelos paradigmas que a sociedade estabeleceu, porque não são entes de realidade, senão para a pessoa que os legitima.
É você que diz que aquilo é bem e aquilo é mal. Não há um bem ou mal externo, mas sim algo que você estabelece como sendo bem ou mal. Então, eu aconselho as pessoas a não temer o mal, a retirar desse lado sombrio aquilo que tem de oportuno, de adequado para a sua evolução. Perfeito. Também vem de conta que eu penso também. É que muitas pessoas ainda estão, o Denauer, com o seu processo emocional bastante enraizado, né? Então, às vezes fica difícil de sair daquele processo todo, né? E a pessoa fica ali por um determinado tempo, né? E às vezes até procura ajuda, mas acaba entrando em uma religião e a religião acaba limitando, né? E aí acaba, ao meu ver, até prejudicando mais, né? Ela se limita naquilo que ela é, né? Veja bem, a religião ela tem um papel importante na vida da pessoa, ou das pessoas, ou da sociedade, porque serve de campo de realização do arquétipo religioso que há em cada ser humano. Então, é um campo de manifestação desse arquétipo, ela é importante. Como é um campo de manifestação do arquétipo, como é algo arquetípico, como é uma tendência coletiva, chega a um limite em que o indivíduo deve entender que a religião foi útil até um certo ponto. A partir dali, o indivíduo deve constituir a sua religião pessoal. Então, é a partir das religiões coletivas que se deve buscar a religião pessoal. É fundamental que se entenda o papel da religião como um campo de manifestação de uma tendência que todo ser humano possui. Não se vive sem essa manifestação. De alguma maneira ela deve sair. De alguma forma, é preciso que apareça, que surja esse campo de manifestação. Mas há um limite para cada pessoa que, a partir do momento que se sentir saciada naquela religião, que ele passe a constituir a sua própria religião, que é a religião pessoal. Ok. Num dos teus vídeos, Adenauer, Mito Pessoal e Destino Humano, tu citou uma frase de Jung, onde ele fala: não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso para nós. De fato, veja bem, tudo que acontece externamente a nós deve ser compreendido, toda a experiência externa, como manifestação do nosso mundo psíquico, do nosso mundo interior. Tudo o que me acontece se deve a como as coisas são em mim mesmo. Toda a experiência humana, todo desafio, tudo aquilo que se constitui em experiência relacional ou não com o mundo, guarda uma estreita relação com o que acontece dentro de mim. Portanto, a realidade externa é consequência da realidade interna, e não o inverso. Nós aprendemos que o mundo externo é que nos constitui, é que determina quem somos. Não, não é assim. O mundo interno é que determina o que vai acontecer no mundo externo. Bom, se eu quero mudar, eu não tenho que mudar o mundo externo, eu tenho que mudar o mundo interno. Bom, eu posso querer mudar de atitudes. Atitudes são ações externas. Isso é um começo. Mas se eu não mudar interiormente, eu vou continuar sem me transformar, apenas mudando hábitos, apenas mudando jeitos, apenas mudando comportamentos, mas não mudando interiormente. Então você não pode se desenvolver se não mudar interiormente. Não se pode mudar aquilo que interiormente não foi aceito, não foi integrado. Por exemplo, se você é uma pessoa que discriminava racialmente os outros, se você ou qualquer ser humano que discrimina, então o que é que se faz? Porque isso é crime, você deixa de discriminar. Você deixa de tratar mal, você deixa de excluir, você passa a ter uma atitude politicamente correta em relação
à questão racial. Mas se interiormente você não mudar, se interiormente você não se vê na condição de uma pessoa igual àquela que você discriminava, você não vai evoluir. A evolução só vai acontecer quando você mudar interiormente. Essa é a explicação da frase de Jung. Não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. E muito bem explicada, né, Adenauer? Eu tenho aqui uma pergunta da Cris Francês. Ela está perguntando: o que você pode me dizer sobre algo que você enfatiza muito, significar vida, a vida? A vida vida é uma palavra muito ampla, tem vários significados. Eu costumo, nos meus livros, colocar a palavra vida num determinado significado com V maiúsculo. Vida é como se fosse aquilo com o que contracenamos, aquilo que nos manda lições, aquilo que oportuniza possibilidades de crescimento, a vida. A vida tem que acontecer, a vida tem que existir. A vida é o eros, isso é vida, é o eros da existência humana. Então, é preciso a gente dar lugar à vida, é preciso valorizar a vida, é preciso entender como a vida funciona. Você pode até substituir a palavra vida por Deus, mas a palavra Deus resume ou contém uma ideia extremamente tradicional e estereotipada a partir de julgamentos, a partir de exigências de comportamento. Eu uso mais a palavra vida. É a vida que quer que as coisas aconteçam. E parece que a palavra vida, ela nos dá uma ideia de mais condescendência, complacência, compreensão do que a palavra Deus. Então eu costumo usar a palavra vida. Não que uma substitua a outra. É preciso que o ser humano valorize essa vida e entre em contato com essa vida e dialogue com essa vida. Tenha uma relação de extrema sintonia e intimidade com a vida. E aí, se você consegue essa relação de extrema sintonia e cumplicidade com a vida, tudo flui com você, tudo acontece, você atrai pessoas, você atrai experiências maravilhosas, você é mais feliz, você se realiza melhor, porque você guarda uma relação de parceria e cumplicidade com a vida. E na questão, Adenauer, na questão do espírito, tá? Que tu fala também no vídeo que é importante, muito mais importante de ser espírita é a consciência de ser um espírito. Essa consciência é que é uma proposta do espírito, levar o espírito à autoconsciência de que é um espírito imortal, né? As pessoas, elas se preocupam muito, Adenauer, com o plano astral, né? Então elas praticamente esquecem da matéria e se preocupam mais com o plano espiritual. Veja bem, Suzana, de fato, ser espírita é um rótulo, ser espírita é uma proposta de intervenção na sociedade. Ser espírita é um jeito, é uma maneira de ser. Você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser ateu. Isso não é relevante. Bom, o que é relevante para você e para qualquer um de nós é exatamente a consciência da imortalidade, que é a consciência da singularidade, que é a consciência de ser único, que é a consciência de ser proprietário de si mesmo. Isso é fundamental adquirir isso. Bom, preocupar-se com o astral, preocupar-se com o depois da morte, não me parece ser uma proposta relevante para o espírito. Prefiro me preocupar com o aqui e agora, porque o aqui e agora se perpetua, é permanente. O aqui e agora é que é fundamental para você, porque depois da morte o que vai importar é o aqui e agora do depois da morte. Eu não vou me preocupar com os depois da morte, porque se eu continuo, e continuo sendo quem eu sou,
eu tenho que me preparar aqui e agora, porque quando chegar depois da morte, eu serei autêntico, transparente, eu serei eu mesmo. Eu não preciso estar preocupado com o sistema que eu vou enfrentar depois da morte. Basta que eu viva bem, basta que eu seja uma pessoa ótima, maravilhosa, basta que eu seja uma pessoa segura, basta que eu tenha consciência da propriedade de mim mesmo, basta que eu tenha consciência de que o universo existe para mim, de que eu não estou dentro do universo, o universo é que está dentro de mim. Isso é fundamental. Então, depois da morte, é a continuação dessa ideia. Não vai acontecer nada de diferente comigo do que eu enfrento hoje enquanto ser vivente. Sendo bom filho, bom pai, bom homem, ou boa mulher, ou bom marido, ou boa esposa, ou bom irmão, ou bom trabalhador, ou bom patrão, etc, etc., o depois da morte é só continuidade disso, não é diferente. Adenauer, tu fala também do perdão e enfatiza dizendo quantas encarnações vão ser necessárias para que se perdoe, né? Quantas encarnações ainda é necessário para que aconteça isso? As pessoas hoje não estão muito preocupadas em perdoar, né? Eu acho que estão mais preocupadas em serem perdoadas, né? Mas também quando se fala em perdoar, quem precisa perdoar já demonstra inferioridade. Quem precisa de perdão também já demonstra inferioridade. É preciso a gente entender que se o outro ainda é considerado alguém que nos agride, se ainda achamos que o outro é a causa do nosso mal, nós vamos precisar perdoá-los. Mas se você entender que o mal que acontece com você, mesmo que intencionalmente provocado por outra pessoa, não é causada por ela, mas sim pelo que se passa no seu mundo interior, você não precisa perdoar o outro porque não se sente agredido pelo outro. Essa é a questão do perdão. Perdão é necessário enquanto você se sentir agredido. Mas para evoluir, você vai ter que alcançar um estágio que você não vai se sentir agredido pelo outro. O outro não vai fazer isso porque você o entende, porque você sabe o que se passa com o outro. Você sabe que tudo que acontece com você é você que atrai, é parte integrante de você. O outro é mero instrumento. Então, você não vai precisar perdoar o outro porque você não se sente agredido pelo outro. Porque o que o outro fez a você nada mais é do que uma sintonia com o seu mundo interior. Então, nem perdoar, nem precisar ser perdoado. É compreender que nós vivemos situações em que a vida nos convida a evoluir. Ok. E nós somos vibração, né, Adenauer? Nós somos energia, né? Nós somos deuses, né? Isso é metafórico, porque na realidade nós não somos energia, nós somos espírito. Energia é matéria. É metafórico dizer que nós somos energia. É também metafórico dizer que nós somos deuses. Na verdade, nós somos singularidades, herdeiros da realidade que nós nos movemos. Então, dizer que nós somos deuses, dizer que nós somos energia é metáfora, que deve ser compreendido como o espírito precisa alcançar um estágio de evolução que ele se veja proprietário de si e que ele é capaz de mobilizar e transformar o universo, que o universo está aí para que ele o transforme, para que ele faça do seu jeito. Bom, Adenauer, tu queres dar uma reflexão para nós? Tu queres entrar mais em algum assunto dentro deste tema, para que as pessoas possam ter um segmento, uma interiorização? Então, que é importante que as pessoas descubram a sua designação pessoal. Muito mais importante do que ser feliz é encontrar designação pessoal. Uma vez você descobrindo a sua singularidade, descobrindo que você é um espírito imortal, uma vez você entendendo que você tem que ser proprietário de você mesmo, uma vez você descobrindo o seu mito pessoal, é importante descobrir a sua designação pessoal, que é para que você existe. Não para que você está encarnado, mas para que você existe enquanto ser espiritual. É fundamental encontrar a designação pessoal.
também é fundamental ter uma atitude para com a vida, para com as pessoas, uma atitude de amorosidade, de desejar sempre o melhor para o outro. Isso é fundamental para você alcançar um estado de felicidade no momento em que você vive. Muito bem colocado, Adenauer. Tá, eu tenho a Ana, que ela diz que viu os seus vídeos também, né? E gostaria que tu falasse um pouquinho sobre reencarnação. Bom, a reencarnação é o processo de retorno do espírito a um novo corpo, mas é a mesma pessoa, muda apenas o meio, muda apenas o ambiente. Você é um espírito reencarnado e na encarnação anterior você não era diferente do quem você é agora. Você pensava da mesma forma, você tinha os mesmos desejos, não há mudanças significativas de uma encarnação para outra. As pessoas ficam se perguntando quem eu fui na vida passada. Você foi você mesmo. Mudava a cultura, mudava o corpo, mas a maneira de ser é a mesma. A variação é muito pequena. Então a reencarnação é o retorno do eu à dimensão da matéria. A reencarnação é uma coagulação de matéria num corpo físico. Você coagula uma nova expressão, vai contracenar com pessoas diferentes e às vezes com as mesmas pessoas. Então reencarnar é retornar a um novo corpo para uma nova oportunidade de aprender. Sempre de aprender, não de pagar nem de sofrer, mas de aprender. Adenauer, tu tens... o pessoal que gosta muito de ver os vídeos do Adenauer, nosso grupo lá, a gente está postando os vídeos, tá? Quem quiser participar do grupo, seja bem-vindo. Tu tens livros também, né, Adenauer? Tu gostaria de falar, tu tem algum o teu último livro? Eu escrevi 17 livros e no momento eu estou me dedicando a escrever 2 livros. O primeiro deles é a continuação de um livro que eu comecei o ano passado, chamado Jesus, o Intérprete de Deus. São 7 volumes, eu estou escrevendo o 4º volume. São interpretações das palavras ditas por Jesus no Evangelho de Mateus, sem a preocupação religiosa, mas interpretações filosóficas e psicológicas da fala de Jesus. Então eu estou me dedicando a isso. Eu estou no 4º volume. Já editei, isto é, já publiquei 2 volumes, mas eu estou escrevendo o 4º de 7. O ano que agora sai o 2º volume, no início do ano que vem sai o 3º volume, no final do ano que vem sai o 4º volume, e assim sucessivamente, são 2 volumes por ano. E o segundo livro que eu estou me dedicando a escrever é um livro chamado Mente e Espírito. Mente e Espírito. São esses 2 livros que eu estou escrevendo. E eles, esses não vão estar agora, este ano ainda, né, o Adenauer? Não vão estar. Só os 2 volumes de Jesus, o Intérprete de Deus. Ok. Isso deve estar na tua página, não está? Sim, na Fundação La Harmonia, que é a instituição que eu dirijo, que é www.larharmonia.org.br, tem todos os meus livros. Ok, então o pessoal que quer procurar aí os livros, tá todo lá. A gente também vai postar na nossa página lá, tá? Ok. Que daí o pessoal entra lá e já dá direto com a tua página, os livros, tu tem também, tu tem vários, não é só um centro, né, o Adenauer, tu tem são 2 centros que nós Harmonia, né? Eu me dedico mais ao Centro Espírita Harmonia. Harmonia, isso. Okay. Então, tá, Adenauer, eu agradeço muito a tua participação. Tá, espero que tu volte mais vezes, a rádio está à tua disposição. Okay? Nós estamos lá no nosso grupo com o estudo dos teus vídeos, esse mito pessoal, tem outros também que a gente está lá interagindo com o pessoal, estamos muito progresso, tá? E vamos então aí
uma outra oportunidade, a gente poder fazer uma outra entrevista, ok? Tá certo. Ok, Suzana. Muito obrigado pela oportunidade. Não, eu que agradeço e as pessoas que estão ouvindo também estão muito agradecidas, ok? Muito Tá, obrigado, então. tá certo. Grande abraço para você e para os seus ouvintes. Obrigada. Tchau, Denauer.